Então, eu creio que todos os meus alunos, pacientes, estão aguardando o que eu vou falar sobre o que aconteceu no domingo no Fantástico. Primeiramente, eu não assisti a reportagem e nem perdi meu tempo assistindo. Por qual motivo? Porque eu prefiro deixar o meu cérebro saber de informações realmente relevantes. Então, eu tenho um processo, um projeto, onde eu deixo de dar atenção ao que não importa para focar no que importa. Porém, o meu público, principalmente meus pacientes e meus alunos, assistiram e está acompanhando aqui no Instagram várias reportagens e matérias sobre isso. O que o Fantástico falou no domingo? Sobre risco de hipervitaminose. Seria excesso de vitamina que geraria prejuízo para a saúde. E o pior de tudo, ele deixou claro que nós conseguiríamos atingir resultados em relação a vitaminas, aumentar a vitamina somente com alimentação. Então, sinto muito em dizer, isso não é possível. E é por isso que eu tô aqui para conversar um pouquinho com a minha longa experiência nessa área, principalmente porque eu comecei muito cedo a utilização de suplementação e eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, vou explicar quem sou eu. Eu sou a doutora Lorena Soares, biomédica, especialista em saúde estética desde 2011. Sou pioneira no mercado de pós-graduação e atendimento ao público em relação à saúde estética. Desde o início da minha carreira, eu busquei justificar o porquê. Eu, como biomédica, que estudei vários anos na parte científica, tenho pleno conhecimento de exames laboratoriais e ajudo sim, tanto no diagnóstico de patologias, como também fiz parte de vários projetos durante a graduação. Nisso, eu estudei o corpo humano como um todo, fisiologia, bioquímica, anatomia, e a minha busca, tornando profissional, foi sempre por entregar resultados soberanos aos meus pacientes e principalmente prevenir e não remediar. Se eu quisesse trabalhar na área de patologia, de medicações, eu teria seguido outra área. Porém, eu escolhi em 2011 a saúde estética e meu maior motivo de ter escolhido a saúde estética é a oportunidade de encontrar pacientes ainda saudáveis que têm algo que incomoda, como queda capilar, a pele envelhecida, unhas quebradiças, não conseguir emagrecer, não conseguir ganhar massa muscular, tratar celulite, estria e todo tipo de rejuvenescimento facial, porque a gente gosta de olhar para nossa imagem. Sim, olhar no espelho e sentir bela e bonita é necessário, isso é um ponto de resgate da autoestima. Então, desde o início, eu venho falando sobre que a saúde não é só ausência de doença, é um completo bem-estar físico, mental e social. E quando a gente começa a estudar isso, quando eu faço uma promoção de bem-estar físico, mental e social, eu estou entrando na esfera de cuidar do paciente antes que se torne uma patologia. E lógico, estudando todas as funções os quais eu iria tratar na minha área, eu percebi que todos os nossos problemas, na maioria das vezes, quando há um desequilíbrio, uma desarmonia facial ou corporal, a base está em um corpo inflamado, um corpo desnutrido, que não consegue fazer as funções vitais normal. E por que alguém está inflamado e por que alguém está desnutrido, sendo que o mundo parece que tem tudo? Exatamente onde a gente contradiz a matéria do Fantástico. O mundo não está tranquilo, não está confortável. Simples fato de você se estressar, de você acordar cansado, de você estar num pique que não é saudável para você, o seu corpo ele tende a inflamar. Além de agrotóxico, poluição, estilo de vida cheio de alimentos mais enlatados, embutidos e menos naturais. Tudo isso faz também com que você absorva menos nutrientes, porque além de que os alimentos naturais podem estar contaminados, pode ter perdido porque o solo está pobre, você também tem um problema à base de intestino. Então, se o seu intestino não está funcionando todos os dias, em torno de 1 a 3 vezes no dia, o seu intestino não está legal. Se o seu intestino não está legal, você não está absorvendo, às vezes, todo o alimento que você está comendo de forma natural, buscando as vitaminas. Isso vai acontecer o quê? Você vai ter problema, você vai se tornar uma pessoa desnutrida. E aí, se você não tem os nutrientes necessários para a produção hormonal, dos neurotransmissores, de tudo que você precisa, você começa a entrar em desequilíbrio. E aí, a gente tem um fator muito forte aí no nosso corpo, que é o estresse. Estresse em excesso causa processo inflamatório sistêmico. Quando a gente entrar nessa pauta, a gente pode ir um pouquinho mais profundo, que eu vou falar no próximo vídeo. Bom, eu quero saber quem hoje não está estressado. E quando eu falo de estresse, não é uma pessoa nervosa, não. Eu tô falando de uma pessoa que não está em pleno funcionamento. Quando a gente acorda, a gente deveria acordar animado, feliz. Porque a gente repousou nossas células, nosso corpo descansou.
mas a gente não acorda tão feliz assim. Muito difícil levantar da cama, às vezes o despertador toca e não vai levantar. Durante o dia a gente deveria estar num alto nível de adrenalina, de felicidade, de força, mas não é isso que acontece, não é mesmo? Além disso, ao longo do dia a gente tem que ter atividades prazerosas para que a gente possa produzir a serotonina. Sim, o neurotransmissor do prazer, da saciedade, da tranquilidade. E aí a gente não tem adrenalina inicial, não tem serotonina, e aí imagina se a gente vai ter os neurotransmissores do descanso, do relaxamento, a endorfina, para que a gente possa dormir e descansar e restabelecer o nosso corpo. Para produzir esses 3 neurotransmissores, a gente já te falo, precisa de vitaminas, aminoácidos e minerais de forma correta. Se você não se alimentou de forma correta, não tem como produzir esses neurotransmissores. E mesmo que você tenha tentado, às vezes você não consegue porque o solo está pobre de alimentos e seu intestino pode não estar absorvendo. Porque você tem que estar produzindo tudo isso, se alimentando bem, intestino funcionando de forma normal. Senão a gente não tem como produzir. E aí eu vou levantar uma outra pauta que foi muito falada no Fantástico, que é sobre a vitamina D. A vitamina D, ela é considerada uma vitamina hoje, mas ela pode também ser considerada um hormônio, porque ela tem várias funções e a maior função dela é equilíbrio, homeostasia. Equilíbrio significa você estar bem. Se você não tem a vitamina D em doses exemplares para que o corpo consiga utilizá-la para fazer esse equilíbrio, você pode ter problemas de saúde, desde queda capilar, pele opaca e quebradiça, pele envelhecida, unhas opacas e quebradiça, o seu bioestimulador de colágeno não funciona, a sua toxina às vezes não tem a melhor resposta, o processo de emagrecimento você não emagrece e a sua saúde pode ficar deteriorada ao ponto de você estar com seu sistema imune em baixa, ou seja, não há uma grande produção e uma grande ação sobre oportunistas, como bactérias e vírus. Isso aí qualquer pessoa pode estudar e verificar. Agora, você sabe como que a vitamina D é produzida no nosso corpo? Então, fica aí que você vai saber. Bom, a vitamina D, a gente pode até alimentar nisso, mas ela só consegue ser sintetizada através do sol. Sim, e não é o solzinho confortável, é o sol entre 10 a 4 horas da tarde, das 10 às 16, que é aquele sol que vai dar a radiação UVA ao bebê. A gente precisa sintetizar a vitamina D através da radiação solar. Então, a pessoa, para ter uma boa síntese de vitamina D, precisa se expor ao sol em torno entre 10 às 4 horas nesse intervalo. Lógico que não é em excesso, é no máximo 20 minutos, sendo que o corpo esteja 70% do corpo descoberto. Se você estiver fazendo isso, ok, a sua vitamina D deve estar ok, você não precisa suplementar. Caso você não esteja fazendo isso, o que eu te sugiro? Fazer um exame laboratorial. Quando você fizer um exame de sangue, eu posso solicitar para você, inclusive sou biomédica, posso solicitar exames e também posso prescrever suplementos para ter resultados na estética. E para eu ter um resultado na estética, eu preciso que a sua vitamina D esteja em doses, em exemplares. O que seria exemplar? Algo que de fato vai ajudar você a ter a função estética, mas também ter a função natural. O nosso corpo, ele vai primeiro cuidar da saúde e depois da estética. Então não adianta eu trabalhar com pouca vitamina D se o paciente tem baixa. Eu preciso ter um aumento dela. E o que seria esse aumento? Para os exames brasileiros é de 20 a 100. Olha aí no seu exame se você já fez. Entre 20 a 100 seria doses normais. Porém, a minha pergunta sempre é, se 20 é o mínimo e 100 é o máximo, você quer algo inferior ou você quer algo extraordinário? Você quer uma vida miserável ou você quer uma vida extraordinária? Se você tem uma proposta para ganhar de 20 a 100 mil reais, você quer ganhar 20 mil ou você quer ganhar 100 mil reais? Essa pergunta eu sempre faço na minha sala de aula com meus pacientes. Então, óbvio que a gente tem que ficar próximo de 100. Não temos que exceder 100. Mais de 100 é um problema. Mas eu, como uma profissional que sou totalmente segura no que eu faço, eu vou acompanhar através dos exames laboratoriais e oriento todos os meus alunos também. Solicitação da exame da dosagem da vitamina D. O meu propósito é sempre colocar o paciente acima de 40. E no Brasil é acima de 20, mas pela Sociedade de Endocrinologia Americana, que presta muito mais atenção que o Brasil, coloca que o doses ideais é acima de 40. Então, se meu paciente estiver próximo de 100, eu estou feliz, eu posso não precisar mais fazer a suplementação injetável que eu faço ou a suplementação via oral. Porém, eu preciso dos exames para verificar. Só que o seguinte,
Durante esses 15 anos de carreira, eu solicito exame de vitamina D e eu nunca peguei um paciente com doses exemplares de vitamina D sem estar fazendo suplementação. Mesmo aquele que sim está tomando seu sol, porque não é diário, não é todos os dias. Você não tem como, no mundo atual, ainda mais pelo estresse e pela vida cotidiana, estar se dedicando a esse banho de sol. Inclusive, o banho de sol é muito indicado para idosos e crianças. Isso era porque justamente está ligado com a sintetização da vitamina D para ter uma via ativa para que de fato tenha função. Então, se você ingerir a vitamina D e não ativá-la, não resolve nada. E se eu tenho uma ferramenta maravilhosa que é via oral, sublingual ou mesmo a melhor das vias, que eu gosto muito, injetável, por que não? Eu não vou usar disso. Óbvio que com muito critério, cuidado e segurança, mas é um absurdo, em poucos casos clínicos, que é afirmado que as pessoas têm intercorrência. Óbvio, tudo na vida tem intercorrência. Inclusive, eu tô aqui numa cozinha, se eu não souber utilizar bem facas, garfos, uma criança, um faco, eu posso causar uma intercorrência, tanto em mim quanto nas pessoas. Então, o que a gente tem que fazer antes de usar, prescrever, orientar um paciente? Aprender a estudar, estar dedicado. E é isso que eu faço. Não só atendo pacientes, não só faço protocolos, como também sou professora, coordenadora de pós, especialista e dou cursos diários, todos os dias, até para os meus pacientes, sobre como a melhor conduta. Porque o meu foco, sim, é promover a saúde estética, é promover o resgate da autoestima dos meus pacientes e também orientar os meus alunos para que eles se tornem profissionais que também levem essa bandeira que eu falo que é o resgate da autoestima.